qual é a origem de Corpus Christi? No século XIII, na diocese de Liege, na Bélgica, uma religiosa chamada Juliana Monte Cornillon, no ano de 1258, faleceu. Ela tinha visões de Jesus Cristo que lhe pedia uma festa na Eucaristia. Então, na diocese de Liege, o bispo começou a celebrar a festa do corpo de Cristo. Mas o que impulsionou para toda a igreja a festa de Corpus Christi foi quando aconteceu o milagre de Bolsena, na Itália, quando um padre chamado Pedro de Praga, ele consagra a hóstia e ele tem dúvidas terríveis sobre a realidade da Eucaristia. E a hóstia sangra e mancha todo o corporal. O Papa, que na época não estava morando em Roma, mas estava morando na cidade de Orvieto, que era próximo de Bolsena, pede que se leve o corporal para que ele veja. E levaram o corporal numa grande procissão, e o Papa, ao se aproximar daquele lugar da procissão, ele diz Corpus Christi. E aí começa a tradição da igreja da procissão de Corpus Christi. São Tomás de Aquino morava naquela região, e São Tomás de Aquino foi quem compôs os hinos que se cantam até hoje na festa de Corpus Christi, na bênção do Santíssimo Sacramento, que é o Tantum Ergo, tão sublime. A Eucaristia, ela é, segundo o Concílio do Vaticano II, a fonte e o centro de toda a vida cristã. O Papa João Paulo II, quando ele escreve uma encíclica sobre a Eucaristia, no 25º ano do seu pontificado, ele disse claramente: a Igreja vive da Eucaristia. O que é a Eucaristia? A Eucaristia é um sacramento que, sob as espécies de pão e de vinho, contém o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É o sacramento que, sob a aparência de pão, sob a aparência de vinho, ali está o corpo, o sangue, a alma, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez 2 grandes milagres antes de falar da Eucaristia. Primeiro, ele alimentou uma multidão com alguns pães e alguns peixes, a ponto de sobrar 12 cestos cheios de pão e de peixe. Depois, nosso Senhor Jesus Cristo anda sobre as águas e vai ao encontro dos apóstolos que estão nos barcos no meio do mar de Genezaré. E somente depois que fez esses 2 milagres, o milagre da multiplicação dos pães e o milagre de andar sobre as águas, é que Jesus, ele fala do pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que garante a vida verdadeira. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Permanece em mim
e eu nele. A Eucaristia, portanto, é o próprio Cristo. Eu vejo pão, eu sinto gosto de pão, tem tamanho de pão, cor de pão, cheiro de pão, mas não é mais pão. É o corpo de Cristo. Eu vejo o vinho, tem quantidade de vinho, tem cheiro de vinho, tem gosto de vinho, tem cor de vinho, tem aparência de vinho, mas não é mais vinho. É o sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. A Eucaristia, ela é ao mesmo tempo sacrifício e comunhão. Ela é sacrifício porque Cristo, em cada missa, ele se imola, ele derrama o seu sangue. Nós afirmamos, ele morre misticamente para se oferecer a Deus novamente. No único sacrifício da cruz, que se atualiza, não renova, se atualiza na celebração, na Eucaristia. É o sacrifício do Calvário. A missa é o sacrifício do Calvário. Por isso, o corpo está na patena e o sangue está no cálice. O corpo sem sangue é um corpo morto. Ali significa a morte de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, é o Cristo ressuscitado, vivo, que está todo inteiro no seu corpo e no seu sangue presentes no altar. Meus irmãos e minhas irmãs, a Eucaristia é um mistério. Por isso, ao terminar a consagração, a Igreja anuncia: eis o mistério da fé. Eu não posso compreender com a razão, mas a fé me diz que Jesus está todo ali, com o seu amor, com o seu coração pulsando. Eu queria hoje, nesse tempo tão difícil em que nós estamos vivendo, hoje eu participei da missa com o senhor arcebispo lá na catedral e vários padres de várias paróquias, e a sensação que a gente tem é de vazio, é de um tempo de dor, de muita tristeza. E o que causa tristeza é, nós sabemos que temos que viver distantes um do outro nesse momento. E também causa muita tristeza ver a irresponsabilidade de muita gente que não está nem aí. E isso só vai prolongar o sofrimento e esse tempo de penúria. Então, a Eucaristia é Cristo que vem ao nosso meio. E ele vem dizer para nós: Jesus, eu estou convosco. Eu não os abandonei. O mesmo Cristo que multiplicou os pães e os peixes, o mesmo Cristo que andou sobre as águas, o mesmo Cristo que ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naum, o mesmo Cristo que curou o cego de nascença, o mesmo Cristo que curou os 10 leprosos, esse Cristo está conosco, sobre o altar. Ele vem para se unir a nós no sofrimento e para oferecer o nosso sofrimento, a nossa solidão, o nosso medo a Deus. Completamos na nossa vida o que falta à paixão de Cristo. E em cada missa, ele apresenta a Deus as nossas amarguras, nossas dores, as nossas desilusões. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se esse tempo é um tempo de sofrimento, é também um tempo rico de graças. É preciso saber reconhecê-las, é preciso saber entendê-las, buscá-las, e é preciso saber vivê-las. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, existem muitos milagres estupendos sobre a Eucaristia. Eu vou lhes falar de 3 milagres que eu
fui até esses lugares, celebrei em todos eles. Primeiro, o milagre de Lanciano. Um monge estava para celebrar a Eucaristia e ele não acreditava mais no dogma, tinha dúvidas, e em suas mãos a hóstia se transformou em carne e o vinho se coagulou em sangue e em 5 pequenas partículas dentro do cálice. Em Lanciano, na Itália. Isso aconteceu no ano de 700. Até hoje está lá, na igreja de Lanciano, perto da Catedral de Lanciano, que é a Catedral de Nossa Senhora da Ponte, está lá o vinho que se transformou em sangue e a hóstia que se transformou em carne. No ano de 75 e depois no ano de 81, o Papa permitiu que se fizesse exames clínicos, médicos, na carne e no sangue. E os médicos, professores de uma grande universidade da Itália, chegaram à seguinte conclusão: a carne é parte do músculo cardíaco e o sangue é sangue do tipo AB, o mais comum entre os judeus. E o que é mais impressionante, sem usar nenhuma química, nada, o sangue e a carne estão perfeitamente conservados. Esse milagre aconteceu no ano de 700. Então, tem mais de 1.300 anos que está lá. Eu celebrei por 3 vezes nesta igreja. Outro milagre impressionante, eu citei aqui, é o que deu origem à festa de Corpus Christi, em Bolsena, quando o padre Pedro Praga celebra a missa e a hóstia sangra e cai sobre o corporal. O corporal está na Catedral de Orvieto. É impressionante a gente ver aquele corporal todo manchado de sangue. Todo manchado de sangue. Isso aconteceu no ano de 1263. E até hoje está lá na Catedral de Orvieto, exposto esse corporal. Um outro milagre eucarístico impressionante está na cidade de Cássia, onde viveu Santa Rita de Cássia. Inclusive, ele está no santuário de Cássia. Tem uma capela dedicada a esse milagre. Um padre que já também não tinha muita fé, vai levar a comunhão para o doente e coloca a hóstia consagrada entre as folhas do seu livro de oração, que nós chamamos de breviário, e quando ele abre, a hóstia tinha sangrado e empapado as páginas do breviário de sangue. Essas páginas do breviário com esta hóstia que sangrou estão lá numa capela no santuário de Santa Rita de Cássia, para a veneração dos fiéis. Tem muitos outros milagres. Eu estou citando esses 3 porque eu os vi com os meus olhos. E eu gostaria que vocês entendessem uma coisa: a Eucaristia é um mistério. Eu tenho em minhas mãos o Cristo que não vem às minhas mãos por causa de mim, mas o Cristo que vem às minhas mãos por causa de você, porque te ama e quer te sustentar nesse tempo de deserto, de sofrimento, de peregrinação.
Ele é o maná verdadeiro que sustenta para a vida eterna. Por isso, por mais que nós tenhamos receio desses tempos, por mais que nós tenhamos medo, por mais que a solidão nos assuste, nós precisamos entender que não há necessidade alguma de se ter medo, porque Cristo está conosco. Estamos todos nas mãos de Deus. Outro fato impressionante que me leva a meditar com vocês hoje são as pessoas que viveram longos anos sem comer, algumas bebendo apenas água, e que viveram da Eucaristia. Temos várias pessoas. Se você fizer uma pesquisa na internet, você vai encontrar muita gente. Eu trouxe aqui alguns nomes. Uma delas, nascido em Corato, na Itália, no ano de 1865, e viveu até 1947, Luisa Picarretta, permaneceu 64 anos, somente se alimentando da Eucaristia. Marte Robin, que nasceu em 1902 e morreu em 1981, na França, viveu 50 anos somente se alimentando da Eucaristia. Therese Neumann, na Alemanha, que nasceu em 1898, morreu em 1962, viveu 36 anos somente se alimentando da Eucaristia. Uma que é muito conhecida nossa, Beata Anne-Catharine Emmerich, aquela que teve muitas visões da Paixão de Cristo, inclusive o filme A Paixão de Cristo foi escrito, foi feito baseado nas suas revelações particulares. Ela viveu os 12 últimos anos de sua vida somente se alimentando da Eucaristia. Tem muitas outras pessoas, mas eu deixei por último para destacar uma pessoa que viveu no Brasil, na cidade de Rio Pomba, na Arquidiocese de Mariana. Viveu a senhora Florípides Dornelas de Jesus, que eu conheci. Ela viveu até o dia 9 de abril de 1999. Ela morreu 9 anos depois que eu era padre. E ela está com a sua causa de santidade correndo na Santa Sé, mas o que era impressionante é que aos 19 anos ela sofre uma queda de uma jabuticabeira no quintal da sua casa e começa a ter grandes problemas de saúde e deixa de se alimentar. E só se alimentou da Eucaristia. Somente comungava a Eucaristia todos os dias. É um fato extraordinário que a igreja não anuncia, mas que deve nos fazer pensar. Você pode depois procurar, pesquisar e conhecer mais. Basta digitar no Google Lola Rio Pomba vivia da Eucaristia. E você vai encontrar lá toda a biografia, toda a história dela. Ela passou a sua vida pregando e ensinando a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E viveu unicamente da Eucaristia. Eu queria, então, diante desses fatos, desses milagres e dessas pessoas, pedir a você
que está me ouvindo, passe a viver intimamente com Jesus. Porque a relação nossa deve ser assim. Eu tenho que dar espaço para Jesus dentro do meu coração, para que Jesus depois me permita viver na eternidade no coração de Deus. O Papa Bento XVI, quando veio a Aparecida, a primeira vez, falando com os bispos, ele disse: Jesus não precisa causar medo em ninguém. Não tenham medo de Jesus. Porque Jesus não tira nada, não rouba nada, não pega nada. Pelo contrário, Jesus te leva à perfeição, porque a exigência dele é essa, que sejamos santos como nosso Pai que está no céu é santo. O que Jesus quis dizer com isso? É que se você quiser amar a sua esposa na perfeição, você tem que dar o primeiro lugar do seu coração a Jesus. Se você quiser amar o seu esposo na perfeição, você tem que dar o primeiro lugar do seu coração a Jesus. Se você quiser amar os seus filhos como uma ótima mãe, como um ótimo pai, você tem que dar o primeiro lugar do seu coração para Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí está o segredo da felicidade e o porquê Jesus se tornou pão, se tornou alimento, porque Ele quer ser a força para que nós superemos as nossas limitações e nós nos tornemos santos como nosso Pai que está no céu é santo. Lembrando sempre desta máxima, deste ensinamento, se nós não dermos espaço para Jesus no nosso coração aqui no tempo, nós não teremos espaço no coração de Deus na eternidade. Você quer ser feliz eternamente? Você quer entrar no céu? Acolha Jesus no seu coração. Ah, Padre, agora não posso porque não comungo, as igrejas estão fechadas. Ou não comungo porque tenho uma situação que eu não consigo resolver na minha vida e não posso comungar. Não tem problema. Faça a comunhão espiritual. Participe da missa. Ouça a missa. Assista a missa pela televisão, pela internet. E na hora da comunhão, faça um minuto de silêncio e diga para Jesus de todo o coração, com toda a força de sua alma: vem habitar a minha alma. Vem habitar o meu coração. Vem fazer de mim templo vivo do Pai, do Espírito Santo e vós. E a Trindade irá habitar o seu coração. E Deus irá abrir caminhos para você. E um dia você poderá entrar triunfante no coração de Deus, levando consigo todas as pessoas que você ama.